Meu amigo, a pergunta é, de onde vem o dinheiro, meu? E para onde é que vai? Tem risco o Corinthians? Não sabe. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de qualquer coisa aí. Olha só, Corinthians pode cruzeirar. Isso pode acontecer também com o Atlético Mineiro, por exemplo, né? Tem muita gente vendo o Atlético se reforçar de uma maneira absurda, assim, muito dinheiro entrando, reforço. O Corinthians, que até um dia desse estava sem nenhuma perspectiva de competitividade, do nada traz o William, Renato Augusto, Juliano, Roger Guedes, convenhamos, nenhum aí com o salário baixo, mas todos ótimas oportunidades de negócio, né? E alguns voltando por uma identificação, caso do William, caso do Renato Augusto, o Roger Guedes e o Juliano, excelentes movimentações nos bastidores para o Corinthians conseguir trazer, e se somando a um elenco que tem peças importantes, que desde o ano passado, né, já vinha recebendo aí reforços para tentar evoluir um pouco na competitividade, né? O Fábio Santos, por exemplo, o Gil, que é um pouco mais de trás, aí tem as manutenções de Fagner, de Cássio, enfim, do Gabriel, caras que são vencedores com a camisa do Corinthians, sem dúvida nenhuma. Então, assim, o Corinthians tem uma perspectiva esportiva, assim como o Atlético Mineiro, essas perspectivas são muito boas. E perspectivas boas no campo geram receita. E aí talvez tenha o início da diferença do que aconteceu para o Cruzeiro. Porque a gente precisa lembrar o que rolou com o Cruzeiro. O Cruzeiro vinha de um ciclo já muito vencedor, ganhando Copa do Brasil, o time gastou muito para conquistar o que conquistou, né, para ser competitivo, para estar sempre nas cabeças. E isso teve um preço, né? Inflação enorme da folha salarial, enfim. No final das contas, o Cruzeiro não percebeu a hora de pular fora, recuar e começar a reoxigenação. Mas no ano em que caiu, o Cruzeiro, no início do ano, era visto como um dos favoritos para o Campeonato Brasileiro, por exemplo. E em algum momento a galera falou, vai sair dessa situação. Só que administrativamente tinham brigas políticas que já rolavam há algum tempo. Isso foi gerando muitos buracos dentro do orçamento, com um time extremamente endividado, com questões de bloqueio na justiça, briga com a FIFA, penhora e, no final das contas, salários atrasados, que no ano do rebaixamento, 2019, isso acabou sendo recorrente. Diferente do que, por exemplo, acontece nesta temporada no Corinthians e bem diferente do que acontece no Atlético Mineiro, por enquanto. Então, o que houve naquele momento do Cruzeiro era uma bola de neve que não se observou o que estava acontecendo, ou se observou e se ignorou por conta de todas as brigas políticas e tensões internas. Isso respingou no time. E o time não resistiu e acabou sendo rebaixado. O rebaixamento é peça fundamental para entender o termo hoje, né? O cruzeirar, que é o financeiramente ficar quase inviável e não ter forças nem muitas esperanças de onde tirar. Porque se o Cruzeiro se aguenta na Série A do Campeonato Brasileiro, o ano seguinte poderia ter alguma expectativa, dentro, claro, de todo o jeitinho que é o futebol brasileiro, né? Antecipando receita, fazendo ainda mais dívida, mas conseguindo um patrocínio, enfim, porque você se mantém numa prateleira, você se mantém nos holofotes. Podia ser só que o Cruzeiro estivesse adiando o inadiável, pode ser, mas a gente não sabe. A situação financeira do Cruzeiro, ela era desesperadora, e o rebaixamento só tornou isso ainda pior, porque o Cruzeiro cai, e isso não aconteceu só com o Cruzeiro, aconteceu com o Vasco, aconteceu com o Botafogo, com o fim daquela cláusula paraquedas. O que era a cláusula paraquedas? Esses times grandes, quando caíam, eles ainda ficavam um ano ali recebendo a receita de Série A, e aí era uma moleza, né? Eu tô jogando a Série B com a realidade financeira, ou pelo menos uma ilusão financeira de Série A. Isso passou a não acontecer mais. Então o time que já estava quebrado, ou já estava em vias de quebrar, do ponto de vista de não ter muito de onde tirar, esse time também perdeu essa esperança que era a cláusula paraquedas, fora outras antecipações de receita, enfim. E aí foi tendo que se livrar de jogador, mas sofreu com dívidas urgentes para pagar, punições da FIFA, bloqueios judiciais e perspectivas de receitas que são menores do que hoje tem.
tem Corinthians e Atlético Mineiro. Porque o Atlético não passou pelo ciclo vencedor que havia passado o time do Cruzeiro. Então o time oscilou, fez investimentos, mas esses investimentos não trouxeram um caminhão de títulos, mas mantiveram o time ali, né, com classificação em Libertadores, batendo nas cabeças e sendo esse gerador de publicidade ou esse gerador de holofote que antes não tinha. Então tem aí um potencial para mexer com o mercado. Fora ter alguém ou um mecenas que dá uma injetada no clube, coisa que naquele momento o Cruzeiro não tinha. No caso do Corinthians, as perspectivas de receita, elas são maiores porque o clube tem, em termos comerciais, uma relevância maior, uma base de torcedores que é muito maior, uma receita de TV que é muito maior, enfim, um patrimônio que é maior. E, de novo, o que a gente vai falar aqui de Corinthians não envolve dívida com o estádio. O estádio, né, a Neoquímica Arena, que aí é um elemento novo também, o contrato com a Neoquímica, não entra na conta, que bate quase 1 bilhão em dívida. Mas, para a gente ser justo, essa dívida chegou a bater 1 bilhão, depois caiu para 900 e pouquinho, aí subiu mais um pouquinho, depois subiu mais um pouquinho, hoje está na casa de 980 milhões. Desses 980 milhões, quase 600 milhões são imediatos, ou seja, essas dívidas precisam ser pagas em até 12 meses. O Corinthians também sofre com bloqueios judiciais, mas não tem as mesmas pendências jurídicas e de briga de processo como tinha, por exemplo, o Cruzeiro. E, de novo, numa perspectiva de receita sempre maior que a do Cruzeiro naquele momento. Então hoje, dizer que o Corinthians pode cruzeirar ou o Atlético, eu acho difícil. Eu acho que são situações que têm algumas diferenças, muitas inclusive, porque o Corinthians, e aí se a gente olhar esse ano, tem o atraso salarial no início de agosto, mas isso não tem sido recorrente. Em 2020, isso chegou a ter ali 3, 4 meses de salário atrasado. Mas de fato há uma mudança de gestão, as brigas políticas elas são bem menos impactantes e eram bem menos tensas do que acontecia no Cruzeiro. A mesma coisa vale para o Atlético vive, no futebol é difícil dizer isso, mas uma paz administrativa que é muito maior do que a do Cruzeiro naquele momento. E aí o Corinthians faz uma aposta, e o Atlético também, que é de o campo responder, né? Para o Atlético, o campo já está respondendo, né? O Atlético está batendo sempre disputas no alto do Campeonato Brasileiro, o que gera uma variação de receita aí de 11 a mais de 30 milhões de reais, dependendo da sua colocação no Campeonato Brasileiro. Recentemente o Rodrigo Capello fez um raio-x muito bom no Globoesporte.com sobre a situação especialmente do Corinthians, né, de acordo com o seu balanço, o balanço publicado. E sim, há uma melhora na vida financeira do Corinthians. Ela é pequena, mas ela existe. E as chegadas desses jogadores vão impactar muito pouco do ponto de vista da realidade que já está posta. Então, o impacto no que hoje acontece no Corinthians, ele vai ser muito pequeno com essas novas contratações. Por quê? Porque o Corinthians teve uma diminuição da sua folha salarial, o que na prática, como mostrou o Capello no seu levantamento, ainda não está publicado em balancete. Isso é uma aposta da diretoria, que isso vai aparecer no próximo balanço, mas ainda não há isso em números impressos, né? Pelo contrário, em números impressos, teve um aumento, né, de 15 para 17. Só que aí você tem outras áreas do clube incluídas aí. O Duílio e a diretoria acabam levando em consideração o futebol. O futebol teve uma redução, mas que já sofreu uma injeção com a chegada desses caras. Porém, com a chegada desses caras, o Corinthians, sem todos em campo, já está em 6º lugar. Em 6º lugar, você tem uma premiação que é muito maior. O fim do ano promete um dinheiro que o Corinthians não contava sem essa galera, porque sem essa galera a perspectiva de 6º ou de 5º ou de 4º lugar no campeonato, ela era quase que inalcançável. Então você tem uma aposta de risco que é botar o carro na frente dos bois, né? É gastar apostando que isso vai voltar, porque aí vai ter volta de público, você fica mais forte para o mercado, para eventuais patrocínios, inclusive patrocínios que vão explorar a imagem do William, né? Você já tem ganhos em 2021 que dão um respiro no clube, isso é fato e também está mostrado no balancete, por mais que o superávit ali seja ridículo do ponto de vista futebolístico, né? Você tem 300 e poucos mil de lucro, é muito pouco para uma empresa que tem tanto gasto, né? E que teve, por exemplo, no ano passado, mais de 100 milhões de prejuízo.
e, de novo, segue com essas dívidas emergenciais. O grande problema é o Corinthians precisa de garantias ou mostrar para o mercado que ele pode pagar essas dívidas para ter algum crédito. E o Corinthians pode conseguir isso com mais facilidade porque tem uma marca mais pesada do que o Cruzeiro. Então, você pode apresentar um plano de pagamento com mais possibilidades do que naquele momento tinha o Cruzeiro. Então, a resposta imediata para essas polêmicas vazias é se o Corinthians corre o risco de cruzeirar. Para agora, acho que não. E também acho que isso não vai acontecer com o Atlético a médio prazo. Pode ser que aconteça lá na frente. Aí é algo que todos os clubes brasileiros correm o risco, né? Todos. Porque o que fez o Flamengo foi equacionar dívidas, e isso exige um sacrifício esportivo durante um tempo. Só que o Flamengo, no primeiro ano desse início de sacrifício, ganhou a Copa do Brasil. Então já veio uma receita ali que estava inesperada e uma relevância inesperada, né, com vaga em Libertadores e tal. Só que 2014 por diante, você conseguiu ter investimentos ali sazonais e tal, mas que não deram resposta imediata, mas que mantiveram o Flamengo sempre ali nas cabeças, não ganhando o Campeonato Brasileiro, mas brigando, indo para a Libertadores, e isso foi dando respiro, porque isso vai trazendo investidor, vai trazendo patrocínio, vai aumentando o público no estádio e você fora as premiações. Então o Flamengo foi, sem ganhar campeonatos, foi se mantendo relevante do ponto de vista competitivo até dar o grande salto em 2019. Isso pode acontecer com o Corinthians, mas o Corinthians tem que se manter numa pegada de relevância competitiva. E aí ele aposta nesses jogadores para conseguir manter isso, mas isso passa por ficar ali entre os 6, 5, 4 melhores times do Campeonato Brasileiro. Necessariamente, nessa conta, precisa entrar uma classificação para Libertadores da América. Para o ano que vem, você vai precisar ficar avançando em fases de Copa do Brasil. Então o campo vai ser sustentáculo, sem dúvida nenhuma, desse projeto, porque, de novo, o que aconteceu com o Cruzeiro é que o Cruzeiro, no pico de todas as suas crises, não conseguiu se aguentar e caiu. E a queda faz com que todas as possibilidades e esperanças no ano seguinte caiam por água abaixo. De novo, sem contar também com a cláusula paraquedas. No balancete do Corinthians, analisado pelo Rodrigo Capello, você nota ali que tem muita receita antecipada. Então tem muita coisa que é de um exercício que entrou no outro, né? Esse ano a gente talvez tenha um raio-x um pouco mais próximo da realidade. A situação ela é grave. No Atlético, nesse momento, ela é menos grave porque as perspectivas do campo são muito boas. Então o Atlético deve continuar girando essa máquina por um tempo. Então acho difícil que o Atlético cruzeire agora, como as pessoas estão falando. E acho que o Corinthians também não. O Corinthians já passou por um rebaixamento num outro momento em que tinha a cláusula e que a volta foi triunfal, né? Porque teve a volta para 2009 com o Ronaldo, com um projeto que também foi de muita aposta de marca e que deu muito certo. Ali foi o início de uma década muito vitoriosa do Corinthians. Mas, de novo, o Corinthians apostou no campo. Ele fez o caminho contrário do Flamengo, né? O Flamengo apostou na gestão para dar resultado no campo. O Atlético, o Corinthians estão apostando no contrário. Só que o Atlético já estava competitivo e já vem competitivo aí, a gente pode estar falando já de 3 temporadas. O Corinthians está tentando voltar a uma relevância que ele perdeu ali em 2017 para 2018. Então, não acho que o Corinthians não vai cruzeirar agora, nem o Atlético. E por mais que a situação seja grave, no contexto e nas proporções, acho que tanto o Atlético quanto o Corinthians têm possibilidades melhores de conseguir equacionar, diminuir e manter, pelo menos estáveis, as suas dívidas e aumentando geração de receita, seja com premiação, seja com patrocínio, seja com venda de jogador, que também no balancete analisado pelo Rodrigo Capello mostra que o Corinthians está ganhando menos com venda de jogador. O Corinthians, para chegar naquela conta de baixar a sua folha salarial, só em 2021 ele se desfez, né, de 24 jogadores, alguns mais baratos, alguns mais caros, mas é fato que conseguiu um respiro por um tempo. E esse respiro por um tempo está permitindo esse investimento agora em salários mais altos. O Corinthians foi muito safo na leitura de mercado para conseguir trazer esses caras a custo zero, basicamente, né? Obviamente com o custo salarial. Então não acho que o Corinthians não vai cruzeirar e acho que o Atlético também não. Mas, de novo, cruzeirar, que ficou de forma pejorativa rotulado ao Cruzeiro agora, pela relevância que o time tinha recente, outros clubes brasileiros passaram por isso e acho que esse movimento atingiu muito mais em cheio o Botafogo lá atrás, esse movimento atingiu o Vasco
muito mais fortemente lá atrás, porque ele de fato manteve, ele achatou as perspectivas de Vasco e Botafogo por temporadas seguidas, né? Que pode acontecer, está acontecendo com o Cruzeiro. Mas não acho que vai acontecer por agora com o Corinthians, depois de tudo que eu falei aqui, também não acho que vai acontecer com o Atlético Mineiro, beleza? Polêmicas Vazias ficando por aqui, se inscreva no canal, toque na notificação, deixe seu like, seu dislike, comente o conteúdo aí, compartilhe o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp principalmente, mas se quiser dar aquela jogadinha no Telegram também tá valendo, né? Nós estamos juntos, um abraço.